Desenvolvimento que não gera resultado é desperdício. Empresa nenhuma cresce só com boa intenção. Ela cresce com pessoas preparadas. Eu sou o Júnior, da TheCast Capital. E esse é o TheCast, o podcast oficial da TheCast Capital, que tem como propósito trazer insights sobre pessoas, processos, negócios e resultado. E o assunto de hoje, desse terceiro episódio, é pessoas. E nada mais justo a gente trazer aqui a nossa coordenadora de RH, Ana Paula, para a gente falar um pouquinho sobre programas de desenvolvimento. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Júnior? Um prazer fazer parte desse programa, né? É um programa tão especial, já estamos falando sobre desenvolvimento nele, né, de uma forma muito ampla. Então, eu sou Ana Paula, né, faço parte da coordenação da TheCast Capital. E antes de vir para cá, né, estava já até pesquisando o que a gente poderia conversar sobre esse assunto que é tão importante sobre desenvolvimento. E um dado que eu já até trago para nossa abertura, Júnior, que 39 hoje por cento dos colaboradores no Brasil se sentem engajados em fazer parte de uma instituição, né? Sem se falar hoje do turnover, né? Como está muito alto. E cada vez mais a gente traz o desenvolvimento, ele não é mais opcional dentro de uma empresa, né? Essa trajetória que a gente Perfeito. tem com o colaborador, ela é primordial para esses dados aumentarem, né? Sobre essa parte de engajamento, que é o que a gente precisa trabalhar fortemente dentro dessas instituições. Olha só, Ana, 39% é menos da metade. Então, existe um grande trabalho aí no mundo Muito. corporativo para fazer esse engajamento, esse desenvolvimento focado em resultados, né? Exato, exatamente isso, e o que a gente vê muito hoje, né, Júnior, é a diferença quando a gente fala de um desenvolvimento de um colaborador, né? Tem-se toda uma metodologia que a gente trabalha, né? Nós chamamos de jornada do colaborador, desde o momento de uma atração, desde o momento onde a gente começa a conversar com ele sobre a integração, o onboarding em 30, 60 e 90 dias. Mas essa jornada do colaborador, quando ela é bem definida dentro da empresa, ela nos previne, né, nessa parte do offboarding, para a gente não perder o colaborador, mas para que cada vez mais a gente retenha esse talento dentro de casa, né, que a gente consiga aumentar o talento dele com o desenvolvimento para fazer isso acontecer. Muito legal, muito legal. Ana, primeira pergunta que eu tenho para fazer para ti. Treinamento e desenvolvimento. É a mesma coisa? Basta só um treinamento? Basta só um feedback? Na tua visão, na tua experiência, é a mesma coisa? São coisas diferentes? Fala um pouquinho sobre treinar e desenvolver. Uhum. É uma dúvida muito comum dentro das empresas, né, Júnior? O que a gente vê muito hoje dentro do RH? É a falta de planejamento do ano, né? O que a gente quer comunicar naquele ano? Treinamento, a gente treina uma habilidade pontual, é algo pontual que a gente está trabalhando. Treinamento faz parte do desenvolvimento, mas É uma etapa. é uma etapa, mas o desenvolvimento é um ciclo, né? É um caminho que a gente tem, ele é uma jornada. Por isso que o desenvolvimento ele acaba sendo mais desafiador. A gente tem a parte de pensar, de entender a dor, de fazer o planejamento, mas essa é a parte mais fácil, né? O engajamento, a parte de sustentar este programa é o que faz parte do desenvolvimento e é o que fortalece ele dentro de uma empresa. Então, o que eu vejo muito, né, o que acontece talvez em algumas instituições é treinamentos pontuais, né? A gente traz um palestrante, a gente acha que aquilo vai resolver a nossa dor, mas não. O que a gente precisa entender e o que os RHs precisam cada vez mais, a gente chama de RH estratégico, é desenvolver a estratégia do ano. O que eu quero falar do ano, né? Um exemplo muito simples, o desenvolvimento ele vem muito ligado com a cultura da empresa. Mas não adianta eu falar de cultura se eu não desenvolvo para aquilo fazer acontecer, né? Os colaboradores sabem os comportamentos dos nossos valores, eles têm um entendimento quanto a isso, né? O desenvolvimento ele é informação, mas é uma informação que ele pode aplicar no dia a dia dele, né? Não é criar uma nova roda, não é reinventar, não. É que a gente faça dentro de casa o bem feito e potencialize isso para ele, né? E que seja algo para o dia a dia dele também. Que ele leia aquela informação e que ele consiga aplicar isso lá dentro. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Então nós entendemos, tu traz para nós que a jornada do colaborador, o treinamento ele é uma etapa, faz parte do processo, mas ele tem que estar muito conectado à cultura da empresa, tem que estar, ele precisa gerar essa conexão, né? O Exato. colaborador, Conexão. a cultura ela não é algo implantado, Não. é algo que ela vai, digamos assim, se fortalecendo aos poucos, o colaborador ele vai se engajando, vai entrando, vai entendendo o movimento da empresa, mas ter um programa de desenvolvimento
para isso é fundamental. Exatamente. A cultura quem faz são as pessoas. A Legal. cultura ela não é dita, né? Então, quem hoje está ali dentro é os colaboradores. Claro, a gente tem CEO, a gente tem história da empresa, que é o que nos levou até ali, né? Mas quem faz a cultura é os colaboradores. Então, a empresa precisa entender realmente o que que ela quer fazer, qual é o propósito dela como empresa e deixar isso muito claro, né? Para isso a gente tem todos esses programas para fazer isso acontecer. Os programas, Júnior, quando a gente traz, eh, muitas vezes o gargalo da empresa é criar vários programas. No final, todos têm o mesmo objetivo, né? Certo. Essa parte de desenvolvimento. E às vezes se torna um tiro no pé. Muito. Muitos programas, muitas coisas e acaba Exato. desvirtuando um pouquinho. Perfeito, porque o colaborador se perde, né? Do que a gente está falando? Qual que é o programa agora? Eu faço parte desse programa ou é um outro grupo? Uhum. Então, eu vejo que o excesso de programas dentro de uma empresa é um tiro no pé, como tu trouxe, né? Um programa bem feito, bem estruturado, com um planejamento, com uma estratégia, a gente consegue ter um engajamento e um alcance maior para isso. Então, durante esses anos, e a gente vai aprendendo com essa vivência, né? E a gente também é colaborador, então a gente também Sim. está nesse dia a dia, né? Nessa infoxicação de informações que a gente está recebendo. E a gente não pode, né, cada vez mais, levar isso para o nosso colaborador. Né? A gente sabe na TheCast hoje, né, quantas informações a gente recebe no dia. O nosso colaborador no final do dia, né, ele está conseguindo entender tudo e colocar em prática no outro dia, né? Digo em todas as empresas hoje que a gente passa. Como é que está sendo a vivência? Ou a gente só está dando check lá nas anotações, né? Tudo que a gente faz no dia a dia é desenvolvimento de colaborador. E isso precisa estar muito claro dentro de todas as instituições. Toda informação, ela é um desenvolvimento para ele. Muito bom, Ana, muito bom. E de fato, a nossa realidade, né, falando um pouquinho da Cash Capital, nós trabalhamos num fundo de investimento de direitos creditórios e que sempre está num processo de expansão. A gente, de fato, busca esse crescimento, mas que ele precisa ser um crescimento sustentável. E quando a gente fala de resultado, eu sempre costumo dizer que resultado, ele é a consequência de um processo bem estruturado, de um negócio bem vendido e pessoas engajadas e capacitadas, né? Perfeito, Então, perfeito. o resultado ele vai ser uma consequência dessas três linhas, né? Isso. Na nossa área, né, Júnior, quando a gente fala de gestão de pessoas, é delicado mensurar resultados, né? A gente não consegue mensurar hoje, de uma forma muito clara, a gente consegue ver calor, né, o calor de engajamento dos colaboradores, mas a gente não tem, de forma muito clara os números sobre engajamentos, né? E esse é um grande desafio da nossa área. Como a gente vai mensurar que o nosso trabalho está sendo bem feito? E é o atendimento final, né? Como é que está o nosso atendimento final? Como é que está o nível de satisfação? Isso tudo é uma consequência do que a gente levou para o colaborador, o nosso jeito de fazer o negócio e se isso está acontecendo na prática. Então, esse é um dado que eu gosto de trabalhar muito. Como é que está sendo a nossa entrega final? Está sendo coerente com tudo que a gente desenhou dentro dessa jornada? Se não, opa, a gente precisa parar e rever o que a gente está deixando de lacuna ali dentro para isso acontecer, né? Muito bom, Ana, muito bom. Eu vou entrar agora no tema aqui que ele é primordial, primordial quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas. Liderança. Né? O papel da liderança, o papel da preparação da liderança. Eu sempre costumo dizer que o líder, ele inspira por palavras, mas ele arrasta pelo exemplo. Perfeito. E quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de desenvolvimento, o líder também precisa se desenvolver. O líder, em muitas vezes, ele chega a esse cargo por competências técnicas Uhum. e precisa desenvolver muito na liderança as competências comportamentais. Perfeito. Para fazer leitura de um colaborador, para, enfim, ser uma referência. Como é que a liderança precisa tratar nesse assunto e se engajar? Como é que ela, qual é o papel? Acho que em resumo da pergunta é essa. Qual é o papel da liderança num processo de desenvolvimento que está conectado à entrega de resultados, de fato, né? Primordial. A liderança é o pilar que nos ajuda a desenvolver e levar cultura e tudo que a gente precisa para os colaboradores. Mas aí vem a pergunta, né? Quem olha para a liderança? Né? Porque a liderança está lá com as suas metas para bater e com os seus colaboradores, e como você disse, o líder muitas vezes ele é técnico, e isso está tudo bem. A gente sabe que o líder
está ali por este papel pela parte muito técnica e muitos vêm com esse pacote completo. Acontece muito isso. Natural, De natural. chegar à liderança por competências técnicas, né? Exatamente. Só que o RH é uma pessoa muito parceira desses líderes. E o que que a gente ajuda? Eu reforço aqui de novo, né, Júnior? A informação. A liderança, ela precisa ser um líder comunicador. E como que a gente vai preparar isso? Academias de líderes, desenvolvendo alguns cursos, habilidades, feedbacks na prática, sendo uma pessoa de apoio, né? Até aqui, você consegue fazer? Ou se você não consegue, eu te ajudo? O que que você prefere, né? Eu trago uma vivência que foi bem, uma virada de chave para mim, onde foi uma data significativa do Dia das Mães que eu levei para o líder a pauta do líder, né? E eu falei: olha, você precisa aplicar essa campanha para a tua equipe. Dia das Mães, simples. E eu vi que ele ficou meio assim e eu saí. Depois, nas pesquisas de satisfação, o pessoal veio assim e falou: nossa, foi a melhor campanha, o líder foi muito engajador. E eu fui entender com ele. Eu falei: nossa, o que que você fez de tão diferente que foi muito positivo, né? E ele falou assim: Ana, para mim é uma data muito difícil fazer o Dia das Mães, mas eu dei o meu máximo, né? Eu fui atrás, eu me desenvolvi para isso, eu busquei ajudas aqui internas e eu consegui. Então, o líder ele precisa se sentir seguro, Júnior, onde ele está. Uhum. E é isso que a gente precisa dentro das empresas, essa segurança para o líder. Ele precisa entender que ele é técnico, né, e que está tudo bem, mas que ele tem essa possibilidade de pedir ajuda, que foi o que ele fez. Ele pediu ajuda para as colaboradoras. O líder não tem um papel de fazer sozinho. Ele pode erguer a mão e falar: preciso de ajuda. Hoje se tem muitos programas de multiplicadores, né, onde tem com a liderança uma pessoa que ajuda a fazer programas, ajuda a fazer os comunicados e tudo dentro. Mas acho que um papel que eu deixo aqui, porque o líder ele se frustra muito, né? Poxa, eu preciso fazer aquilo muito perfeito, mas não, tá tudo bem. Você tá disposto a fazer isso, mas você pode sim pedir ajuda. E essa foi uma grande virada de chave para mim, quando a gente fala de liderança. A gente precisa olhar com carinho para esses líderes, a gente precisa ajudá-los, porque eles estão ali no dia a dia e a gente também tá para dar esse apoio, né? Essas informações para eles. Perfeito, Ana. O líder, ele precisa estar em constante desenvolvimento, Precisa. na mesma intensidade ou até um pouco além, né, dos seus liderados. É. Eu acho que esse desafio ele é muito grande, porque às vezes acaba caindo numa linha de, eu não vou dizer zona de conforto, mas uma linha de que, eu já aprendi, eu cheguei, ao cargo de liderança e a partir de agora eu só vou ensinar. E aí é o grande tombo aí, né? Porque de fato isso não faz sentido, né? Não, não faz. E o desenvolvimento, eu costumo falar que é uma atividade física, uma academia, né, Júnior? Se tu tá na constância, ele vira rotina, ele vira natural. Mas fica um dia sem ir pra academia, uma semana, 2 semanas, para ver se Já vai notar teu corpo diferença. acostuma. E a gente, no desenvolvimento, é igual. A constância é algo que precisa se manter firme. É por isso que a gente precisa da liderança, das pessoas próximas para fazer isso acontecer. Muito legal. Ana, outro assunto interessante para a gente discutir. Nós temos hoje muitos programas de desenvolvimento que eles. Vou dar um exemplo aqui. Em 2025, a gente iniciou um programa chamado Academia de Líderes. Uhum. Então, foi um start bem interessante que a gente deu, trazendo os líderes. E a gente mudou um pouquinho o contexto do programa. Então, nós fizemos entre os gestores, tomamos a decisão de que, olha, a gente vai fazer um treinamento, uma capacitação, na verdade, que ela foi de 6 meses, e a gente optou por não ter slides, não ter muito PowerPoint e ter mais prática. Perfeito. Então, a gente decidiu fazer num formato prático, num formato onde a teoria, ela tinha 5 minutos de teoria, onde a Aham. gente explicava o que a gente queria em cima de uma ferramenta de gestão, em cima de alguma coisa nesse sentido, mas os outros 50 minutos desse encontro era prática, Uhum. colocar em prática. E a pergunta que eu te faço é baseada um pouco no que a gente fez na Academia de Líderes. A teoria sem a aplicabilidade faz sentido? Na tua opinião, é importante treinar, é importante desenvolver, ler, ouvir podcasts, assistir, fazer cursos, graduações, enfim, tudo isso complementa muito, tudo isso é conhecimento. Isso. E conhecimento é algo que a gente não perde Não nunca. compra. Uhum. Mas a aplicabilidade disso Uhum. é o principal, É o principal, a vivência. a vivência. A gente consegue ensinar, Júnior, de uma forma
de histórias, de conexão, falando do teu dia a dia, trazendo a pessoa, a gente brinca no onboard na prática, trazendo ela ali na vivência. O conhecimento a gente não compra em nenhum lugar, é nosso e ninguém vai tirar da gente. Isso aqui a gente veio dessa infância já disso, de ter essa parte de desenvolvimento, desse conhecimento técnico, né? Mas as conexões hoje de histórias é o que mais aproximam as pessoas. Essa questão de sair de slide, e falar e fazer na prática, isso é hoje um cenário muito importante, porque ou o slide fala ou você fala, as 2 pessoas juntas não dá, né. E Legal. quando tá você ali na frente, trazendo os teus erros, trazendo o que que você fez, o que que deu certo e o que não deu, consequentemente, alguém vai se identificar com aquilo. Talvez é uma pessoa nova, mas de alguma forma ela vai associar em algum momento que ela fez isso. E ela vai trazer para a realidade dela ali dentro, né. Legal. Então eu sou muito a favor dessa questão da vivência, né, de aplicar na prática. A gente tem hoje plataformas que nos ajudam, né, a ter essa parte teórica, a ter essa parte que a gente precisa técnica, mas cada vez mais as pessoas se aproximam por histórias, Legal. conexões, é o Legal. que está gerando esse movimento, né. Muito legal. E é isso que eu citei anteriormente, é o exemplo que ele acaba arrastando. Total. É diferente, né? E a É. gente percebe que o engajamento de qualquer equipe, ela é diferente quando a gente, de fato, coloca a mão na massa e faz acontecer. O que eu sinto, né? Às vezes a gente percebe que a gente vai lá, aprende, faz uma leitura, faz um curso, enfim, e às vezes acaba ficando lá. É Exatamente. um É. conhecimento que, ok, a gente em algum momento vai lembrar, mas a gente só vai fixar aquilo e entregar um resultado com aquele conhecimento adquirido na prática. Uhum, perfeito. Então, eu acho que esse é o grande ponto de virada, né? Porque treinamento, capacitação, e muitas vezes a gente espera que o treinamento ou um desenvolvimento ou propriamente um programa de desenvolvimento, né? Como você citou, que o treinamento ele faz parte de um programa, que ele seja mágico, né? Que É. eu vou fazer o treinamento, vou fazer um programa, vou participar de um programa de desenvolvimento e eu vou sair de lá preparado. Aham. Sendo que é o start, é ali que começa para depois você colocar em Exato. prática, né? E saber o que fazer de programa, sabe, Júnior? O que eu tô falando aqui, o meu colaborador vai conseguir aplicar amanhã, quando ele sentar lá Tem na que ser mesa dele? aplicável, né? Tem que ser aplicável. O desenvolvimento, ele se torna desenvolvimento quando ele vai para a ação. Então, tudo que eu tô falando aqui é a realidade da minha empresa. Amanhã ele vai ter materiais, insumo, momento para fazer aquilo acontecer? Senão não vai fazer sentido. Legal. Né? Essa é uma parte muito difícil quando a gente pensa em desenvolver algo dentro de uma empresa, porque a gente precisa pensar no como, mas também no D mais um, que é o próximo dia, né? O Isso. nosso colaborador vai conseguir aplicar isso aqui na prática? Vai fazer sentido para ele? Senão a gente precisa rever essa rota, né? Muito legal, Né? muito legal. Ana, programas de desenvolvimento, eu vou falar um pouquinho aqui de alguns, de mais um, na verdade, né? Eu falei um pouquinho na Academia de Líderes e a gente tem o The Class. Uhum, O The Class é um programa que nós começamos. Ele já existia há aproximadamente 2 anos já dentro da The Cash Capital. E o ano passado a gente mudou um pouquinho o contexto. A gente começou a trazer um pouquinho mais, saindo um pouquinho de temas técnicos uhum. e entrando mais em temas em que a pessoa X e não o profissional X tem conhecimento. Isso. Então, Ana, vamos lá. Eu sei que você tem a experiência em coordenação de RH, tem as tuas vivências profissionais que estão no teu currículo. Mas a Ana da vida real aí, o que ela pode trazer? Aham. Um hobby que você goste, algo que você estudou, algo que saia um pouquinho do Uhum. nosso contexto. Então a gente teve surpresas assim, e ainda está acontecendo, né? Esse programa ele É ainda vivo, né? ele de fato fixou, de fato ele já é cultural da nossa empresa e a gente pessoas que trazem sobre disciplina, temas sobre disciplina, performance, saúde mental, nós temos pessoas, aí entra até em temas técnicos, sobre, por exemplo, imposto de renda, né? A gente tem pessoas da área contábil, então foi muito legal, está sendo muito legal. E a gente percebe um engajamento diferente Isso. quando a gente abre essas portas para essas Uhum. pessoas trazerem seus conhecimentos que vão além do Exato. profissional. De pessoa para pessoa, de Isso, realidade para realidade, né, Júnior? A gente sai daquela apostila, né, fechada, tudo ali certinho, para uma pessoa de uma forma diferente contar, né, a vivência dela quanto a isso. Isso é perfeito. Isso volta ao que a gente falou antes. Pessoas são movidas por conexões, né, histórias. E quando a gente coloca o colaborador à frente disso, a gente está num caminho muito bom.
Muito bem, muito bem. Chegando ao final, então, do nosso episódio, é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e Sim. horas falando, porque quando a gente fala de pessoas, novamente, né? É o pilar das É. empresas, é o que faz o resultado acontecer, são as pessoas, né? Então, para a gente terminar e finalizar o episódio, um último insight aqui que eu quero ouvir de ti. Falar um pouquinho sobre cultura agora. Uhum. Né? A gente já debateu um pouquinho no decorrer da nossa conversa, mas vamos mergulhar um pouquinho mais. A cultura. Quem faz a cultura acontecer? Né? É somente papel dos líderes? É somente papel dos CEOs, dos investidores que podem estar envolvidos numa empresa? Enfim, de quem é o papel? De quem é a responsabilidade de fazer com que uma empresa tenha um bom programa de cultura e que ela se torne natural? Todos. Eu Todos. falo que quando a gente entra, a gente assina o contrato. Não Legal. assinamos o contrato, né, de início na empresa. Ali a gente está assinando que a gente faz parte disso. Né? Ali é uma afirmação que se eu estou ali dentro, eu vou ser o multiplicador dessa cultura. Eu escolhi essa empresa porque os meus valores pessoais fazem parte dos valores dessa cultura e o meu propósito também. Então, para mim, é um papel de todos fazer essa cultura acontecer. Claro que áreas vão apoiar nisso, vão intensificar, até por isso que a gente tem áreas de gestão de pessoas, RH e comunicação e os líderes, né? Mas para mim, a partir do momento que você assinou esse contrato, você faz parte dessa cultura. Então, você precisa jogar esse jogo junto, né? Precisa estar com esse time. Como tu falou, liderança vai estar ali puxando, né? E é o papel de todo mundo. Então, mas não é só o papel do líder, é o papel meu de conversar com o meu colega do lado, né? Não posso terceirizar Não isso. terceirizo, não, a gente não terceiriza informação ou a gente não terceiriza essa parte de engajamento. Muito pelo contrário. Se eu vejo que alguém aqui do lado está indo contra, poxa, puxa, né? Fala por que tu entrou aqui, fala o que está acontecendo, o que tem de bom aqui dentro que te chamou a atenção. Então, para mim, a cultura é o papel de todos fazer acontecer. Muito bem. Não dá para Não terceirizar. dá, Cada não. um fazendo a sua parte dentro das suas funções. E principalmente, né? Eu acho que a cultura também ela tem um ponto importante que a gente precisa falar. Não é uma coisa do dia para noite, não é uma Não. virada de chave, né? Então, às vezes a gente percebe empresas que implantam, por exemplo, um programa de cultura e muitas vezes não só CEOs ou colaboradores ou líderes, mas às vezes se cria uma expectativa de que vai virar chave, né? E que na sexta-feira você Todo mundo já define sabe. e que segunda tudo vai fluir, É. tudo vai. Exige paciência, né, Ana? Muita. Paciência, constância, Constância, né? resiliência para fazer isso acontecer, Júnior. Não é escrito na parede, não é uma ambientação bonita, não. Toda ação, todo momento que a gente fala, a gente reforça isso. O colaborador, talvez ele não está percebendo, mas a gente sabe que no final a nossa mensagem está sendo entregue. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. A gente vai construindo e ela é uma construção em conjunta. É Muito isso. bem, gente. Que episódio legal. Falar de pessoas, falar de programas de desenvolvimento. Então a gente vai encerrando esse terceiro episódio do nosso TheCast. O assunto hoje foi programas de desenvolvimento, pessoas, né? O que faz uma empresa de fato girar e entregar os resultados. Então, Ana, vou deixar uma palavra final aí para você e para a gente fechar esse episódio. Obrigada, Júnior. Eu acho que eu finalizo falando que desenvolvimento é cuidar das pessoas. E quando a gente tem isso muito claro, todo mundo ganha, né? O colaborador profissional na vida pessoal e a empresa também para fechar os seus negócios. Muito bem. Então fechamos, pessoal. Esse foi o terceiro episódio do nosso TheCast, que aqui a gente gera informação, informação que gera boa decisão. Muito obrigado. Obrigada.